Olá, tudo bem com vocês? Então, a gente estava trabalhando sobre as disciplinas espirituais e falávamos um pouco sobre a importância da oração, de nós tirarmos tempo para orar, buscar a Deus, tirar tempo para estar sós com Deus, as dificuldades que temos em relação à disciplina espiritual da oração. E agora eu quero falar com vocês sobre a disciplina do estudo, a importância da gente tirar tempo para estudar um pouco a palavra de Deus, um pouco sobre os livros, um pouco sobre a cultura que nos cerca. Como disse Kevin Van Hooser, o teólogo ele deve ser um teólogo público, ele deve ser um teólogo que está a serviço da sociedade, a serviço da comunidade que o cerca. E para ele estar a serviço da comunidade que o cerca, ele deve entender essa comunidade. Ele deve entender o que está se passando nas redes comunicáveis. Ele deve estar sabendo o que está se passando na cultura que cerca aquele teólogo. Certa feita, um doutor da lei se aproximou de Jesus e perguntou: então se levantou certo doutor da lei que, para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Notamos que no mandamento diz amar ao Senhor com todo o nosso entendimento. Então, se nós negligenciarmos esse mandamento, de alguma forma pecamos contra Deus. Por quê? Porque se nós negligenciarmos o mandamento de amar a Deus com todo o nosso poder intelectual, com todo o nosso entendimento, nós estamos negligenciando um mandamento que é de ordem bíblica. Isso está no imperativo. Vocês devem fazer isso. Vocês devem buscar a Deus através do seu entendimento, da sua consciência, daquilo que você apreende através do seu intelecto. E nós tivemos grandes vultos na história da igreja que nos alicerçaram e nos ajudaram a compreender a doutrina corretamente. Tivemos um grande vulto chamado Agostinho de Hipona, Martinho Lutero, João Calvino, Martin Lloyd Jones e tantos outros que nos ajuda a subir nos ombros desses gigantes para compreender melhor aquilo que nós não tivemos o privilégio de ter. Por exemplo, nós não tivemos o privilégio de estudar em Harvard, em Oxford, mas tem vários teólogos que estudaram nessas universidades, escreveram vários livros a respeito das doutrinas cristãs para nos ajudar a compreender melhor. Então, como nós podemos negligenciar aquilo que o Espírito Santo deu para esses homens? Nós não podemos. Então, quais são as dificuldades em relação aos estudos? Algumas pessoas chegavam à minha pessoa e perguntavam: Júlio, por onde eu devo começar? Porque eu trabalhei 10 anos em livraria evangélica e a grande dificuldade das pessoas era justamente essa, em como começar a estudar a teologia. Eu parto do pressuposto que essas pessoas já leram a Bíblia, já compreenderam a Bíblia e agora querem compreender um pouco mais através da teologia. Então eu sempre falava para essas pessoas começarem pelas introduções. Vocês devem começar a compreender um pouco sobre a doutrina da história da igreja, compreender o panorama geral, compreende sobre o que Deus fez através dos séculos na história da igreja. Compreendendo um pouco sobre a história da igreja, é necessário compreender um pouco da matéria ou da disciplina de teologia bíblica. Como as categorizações de teologia bíblica nos ajudam a compreender a metanarrativa de criação, queda e redenção. E depois nós podemos compreender as cosmovisões que nos cercam através de teologia sistemática. Nós estudamos um pouco sobre teologia sistemática. Temos várias teologias sistemáticas muito boas, Weingruden, Berkhoff e tantas outras que nos ajudam a compreender melhor a sistematização das doutrinas. Depois que nós fizermos tudo isso, podemos estudar sobre cosmovisão cristã, sobre filosofia cristã, filosofia não cristã. A gente vai achar um pouco de dificuldade no decorrer desse percurso de estudo, mas isso é normal, só continue estudando. Um grande autor escreveu um livro chamado
como entender livros ou como ler livros. E ele cita 3 categorizações. Ele fala que a primeira coisa é entender o livro, o que o autor está dizendo. A segunda leitura é para interpretar o livro, o que o autor quer dizer. A terceira leitura é para avaliar o livro, o autor está certo ou errado. Ele fala que tem que haver 3 leituras distintas. Mas depois ele fala que com o passar do tempo e com o hábito, nós podemos fazer isso através de uma leitura só. Por exemplo, quando você começa a estudar e ler continuamente, você consegue identificar a cosmovisão do autor. Aquele autor que está escrevendo é calvinista ou arminiano? Qual que é a percepção desse autor em relação à doutrina? Ele acredita na doutrina da Trindade ou ele é unicista? Então, através da leitura contínua, a gente consegue perceber a cosmovisão dos autores. Eu me lembro quando eu li esse livro, A Abolição do Homem, de C.S. Lewis, eu achei muito difícil a primeira leitura. Pensei, livro de 100 e poucas páginas, vou ler em 3 dias, 4 dias, mas eu não consegui terminar o livro. Passou uns 3 anos, eu voltei a ler o livro e consegui ler e compreender o livro e achei algo maravilhoso para a minha alma, porque eu vi que eu estava crescendo intelectualmente, eu estava melhorando intelectualmente. Outro livro que eu tive grande dificuldade de ler no começo foi esse, de Francis Schaeffer, um grande teólogo do século XX, A Morte da Razão. Um livro fino, né? Mas é muito difícil esse livro. É muito difícil você compreender esse livro na primeira leitura. Mas depois de algum tempo você volta no mesmo livro e consegue compreender categorizações que você não havia compreendido na primeira leitura. E você percebe que está crescendo intelectualmente, que sua mente está sendo exercitada na prática do estudo. Espero que essas instruções tenham ajudado vocês de alguma forma nessa disciplina que é o estudo. Não negligencie isso, porque é de suma importância para o seu crescimento espiritual. Ter uma visão correta acerca de Deus, quem Deus é, o que Ele fez por nós e o que Ele fará por nós na consumação dos séculos. Amém.